quero falar com você nessa manhã a respeito de algo que é muito bom de se experimentar, mas nem sempre é bem compreendido pela igreja. Eu quero falar com você sobre bênçãos. Quem aqui gosta de receber presente? Faz um sinalzinho aí. Alguns não gostam, eu vi, ou estão com preguiça de levantar a mão. Vai perder o presente hoje, então. Quem aqui gosta de receber presentes? Todo mundo gosta, não é? Pense numa pessoa que você gostaria que te desse um presente. As esposas já estão pensando no marido, o marido pensando no quê? No patrão, né? Mas vamos pensar um pouquinho mais em umas qualidades de alguém que nós gostaríamos que nos presenteassem de alguma maneira. Vou te dar aqui algumas ideias de qualidade. Primeiro, essa pessoa precisaria ser inteligente, ter sabedoria. Por quê? Porque nada pior do que um presente desconectado conosco. Você já recebeu alguma coisa que não combina com você? Alguém que não parou para te analisar e saber exatamente o tipo de coisa que é importante na sua vida e tal. Então, uma das qualidades para alguém que dá um presente, para alguém que nós gostaríamos, que alguém que nos presenteasse tivesse, era uma pessoa que tem inteligência, sabedoria, conhecimento. Correto? Concorda comigo? Segunda qualidade que penso eu que uma pessoa que me desse um presente precisaria ter: me conhecer. Intimidade comigo, saber, pelo menos tentar descobrir aquilo que eu gosto, porque é bom receber presentes que se pareçam conosco, mas nem sempre as coisas que nós recebemos são úteis para nós. Por exemplo, se você me der hoje um kit de pesca, morando em Campinas, eu não vou ter como usar. Se eu estivesse em Cuiabá, aí sim, eu iria usar muito o kit de pesca. Nada que, se você quiser me dar também um kit de pesca, eu vá rejeitar, porque eu posso estar recebendo um presente de uma viagem para Cuiabá e vou aproveitar o kit de pesca. Mas, definitivamente, alguém que nos presenteie precisa nos conhecer, correto? Inteligência, conhecimento e intimidade conosco. E uma terceira característica que eu penso que alguém que nós gostaríamos que nos presenteasse tivesse: recursos que lhe dessem a capacidade de nos dar aquilo que nós gostaríamos de receber, precisamos receber, porque nem sempre as pessoas têm. Às vezes as pessoas têm as duas primeiras, mas não têm o recurso para nos dar o presente que nós queremos receber. Você concorda que para recebermos um bom presente, nós precisamos de alguém especial? Eu estou usando essa ilustração para falar de algo que nós já recebemos e temos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo uma bênção, e ela é derramada sobre nós, e ela se transforma em bênçãos, porque elas se multiplicam, e elas não são qualquer presente, elas são presentes especiais, que só alguém com a sabedoria dele, só alguém com o conhecimento a respeito da nossa vida que ele possui, e só alguém poderoso como ele seria capaz de nos dar. Eu quero falar a respeito de um motivo a mais, ou melhor, 3 razões, para que você não deixe de adorar a Deus na sua vida cristã, agradecendo a Ele e vivendo como uma forma de gratidão à sua vida, toda ela, porque Deus tem abençoado a sua igreja, Ele tem nos presenteado, e é sobre isso que eu gostaria de falar contigo nessa manhã, e peço que você abra a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, no versículo 3, e acompanhe comigo a leitura do texto que farei. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
bênçãos espirituais. Esta é a ótica que Paulo está trazendo para a igreja dos Efésios. A carta aos Efésios foi escrita para ensinar a igreja a respeito do que eles já tinham em Cristo. Éfeso era uma cidade religiosa. Em Éfeso estava o templo de Ártemis, a deusa Diana. Era um lugar de culto, de adoração, que reunia multidões. Era uma cidade importante no aspecto da religião que o Império Romano praticava, que era oriunda da religiosidade da Grécia Antiga. Aquelas pessoas se acostumaram com estas ideias que envolviam cultos, religião, bênçãos, presentes, benefícios. Mas ao entrarem numa nova vida, na vida cristã, ao entrarem neste contexto da verdadeira religião, da religião que Cristo veio nos ensinar e proporcionar através da sua graça, aquela igreja precisou ser instruída, para que ela pudesse definir muito bem o que são bênçãos, o que são presentes que merecem ser tidos como uma fonte de alegria. Como nós podemos viver uma vida que adora a Deus e agradece a Deus, com base em bênçãos que são realmente valiosas e importantes para nós. Paulo, então, escrevendo aos Efésios, vai explicar a esta igreja, dentro de uma cosmovisão espiritual nova, corrigindo a distorção que a idolatria, que a busca por segurança em fontes erradas produzia. Ele vai reorientar a mente daquele povo, apresentando a bênção numa perspectiva diferente. Ele vai dizer que as bênçãos que merecem a nossa atenção são bênçãos espirituais, e elas vêm de uma fonte, e ele começa dizendo exatamente isso. Paulo está transportando a igreja de um momento, de uma realidade terrena, material e humana, e levando a igreja de Éfeso diretamente para o ambiente da sala do trono de Deus. Ele está mostrando que, embora nós como igreja vivamos nessa realidade física, nós existimos também numa realidade espiritual. E embora tenhamos aqui alguns prazeres e valores importantes para esta realidade física, o mais precioso, aquilo que é mais importante para a igreja não se encontra simplesmente neste lugar, está num outro ambiente, que nós também estamos vivenciando, que é a realidade da vida espiritual, e Paulo então vai nos transportar para esta realidade. Aqui eu quero apresentar algumas coisas dela, que ele nos ensina aqui neste versículo. Primeira coisa que Paulo nos ensina, é que a adoração deve ser dirigida ao Deus das bênçãos. Isso parece óbvio para nós, que já conhecemos a fé. Mas aquele povo foi treinado num tipo de adoração que se dividia em vários segmentos divinos. Deuses, cultos, artifícios, cerimônias, rituais, patuás, símbolos, tudo aquilo tinha uma espécie de imã que fazia com que aquele povo adorasse. Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que se existe alguém que deve ser agradecido, que deve ser adorado pelas bênçãos que dá, este é Deus. Veja como ele começa o texto, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que Paulo está ensinando à igreja dos Efésios é que Deus é aquele que deve ser bendito pelo seu povo. O que é bendizer? É elogiar, é falar bem, é abrir a boca e inclinar o coração como uma resposta a alguém que merece o louvor, que merece o respeito. Por isso ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Elogiar uma pessoa é reconhecer as suas virtudes. Quando eu trago um elogio verdadeiro, porque tem elogio que não é verdadeiro,
que é só protocolar. Mas quando eu elogio realmente as virtudes de alguém, eu estou respeitando aquela pessoa, eu estou honrando aquela pessoa. Paulo vai dizer que se há alguém, no contexto da vida espiritual do povo de Deus, que merece o elogio, essa pessoa unicamente, esta pessoa é Deus, o Deus da nossa adoração. O que é adorar então? É reconhecer todas estas coisas, é dizer que Deus é o único que merece receber o louvor e a adoração da sua igreja. Por isso a palavra bendito é a palavra inicial. Bendizer é elogiar, é falar bem, é adorar a Deus. Paulo vai dizer que a adoração a Deus, e nós vamos ver isso no decorrer da carta, tem a ver com os atributos de Deus. A bondade é um deles. Nós recebemos bênçãos de Deus, somos alcançados pelo amor de Deus, somos chamados para participar da família de Deus, porque Deus é bom. Quando a palavra graça é proferida pela igreja, a igreja está resumindo esta bondade de Deus. Deus nos deu algo que nós não merecemos. Ele nos chamou para um ambiente em que nós não deveríamos estar. Nós somos aqueles que pecaram e se rebelaram contra este Deus, que é santo, que se assenta num trono de santidade, que governa todas as coisas, mas que tem um atributo da bondade. Por causa da sua bondade, Ele é paciente conosco. Por causa da sua bondade, Ele estende misericórdia a nós. Por causa da sua bondade de inimigos, Ele nos chama de filhos. Por causa da bondade de Deus, nós somos adotados em Cristo Jesus e agora fazemos parte dessa família. Por isso Ele vai dizer, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo segue o texto e vai nos dar aqui então 3 razões para que a partir deste reconhecimento de que Deus merece a nossa adoração e Ele é digno de receber a nossa adoração, nós possamos nos treinar para desenvolver esta vida, é um estilo de vida, que bendiz, que louva, que adora a Deus, independentemente das circunstâncias, das situações. Paulo vai nos dar 3 razões para vivermos esta vida de adoração com base na obra de Cristo Jesus, ou seja, com base na obra da graça. Primeira delas, a natureza das bênçãos de Deus. Como disse, aquela igreja havia entendido bênçãos de uma perspectiva muito mais material. Elas tinham uma espiritualidade que se voltava para a vida cotidiana e imaterial. Eles olhavam para as divindades, para o mundo espiritual em busca de bênçãos para o momento, para aqui e agora. As bênçãos tinham um valor para eles. Os presentes que os deuses prometiam tinham a ver com fertilidade, com fartura de bens, com saúde. Estas coisas eram atribuídas a divindades. E essas divindades, uma vez adoradas, retribuíam e davam o que essas pessoas pediam. Paulo vai dizer que as bênçãos que são preciosas para o povo de Deus não se resumem em bênçãos materiais. Por isso, a primeira característica de alguém que adora a Deus é que ele reconhece que o que ele tem de mais precioso não são as coisas terrenas. Por isso, Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Se nós seguirmos o texto, até o versículo 14, Paulo vai nos dar uma lista enorme. A impressão que temos aqui é que Paulo puxa o fôlego e começa a falar e só para respirar de novo no final, e ele vai elencando as bênçãos que o Pai derramou sobre a igreja, as bênçãos que o Filho proporcionou sobre a igreja, e as bênçãos que o Espírito Santo está aplicando na vida da igreja. Todas elas têm uma origem e têm uma natureza, elas são espirituais. Ele fala da adoção, ele fala da eleição, da predestinação, da salvação, ele fala da justificação, ele fala do corpo de Cristo. Tudo isso não tem a ver com comprar um carro novo, não tem a ver com ter a conta bancária cheia. Eu gostaria de receber um presente, claro, como disse, e se fosse o Elon Musk, um Cybertruck daquele seria um bom presente para mim. Fico o resto da vida com o carrão. Ele é feio, mas ele dura, né? Mas
não são essas bênçãos que Deus deu à sua igreja. Estas coisas, disse o Senhor Jesus, nos são acrescentadas, uma vez que nós aprendemos que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é o foco da nossa adoração, nós não estamos aqui atrás destas bênçãos materiais. Deus nos dá, porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe que precisamos, mas elas não são o objeto do nosso prazer. Por isso, adorar a Deus e bendizer a Deus não pode estar atrelado a um carro novo. Louvado seja Deus porque eu recebi um carro. Não deixe de agradecer a Deus se você recebeu um presente assim. Mas existem bênçãos que são tidas como de Deus, presentes que nós recebemos e são materiais, que no final das contas nos trazem um grande prejuízo para a vida cristã. O sujeito pode ser alguém muito crente, dedicado às coisas da fé, de repente ele recebe uma proposta de emprego diferente, e ele começa nesse emprego, daqui a pouco ele já não cuida mais da família, ele não tem mais tempo para a esposa, ele começa a se relacionar com pessoas que não possuem a mesma convicção de fé que ele, e ele, ao invés de influenciá-las, ele começa a ser influenciado por elas. Embora ele tenha recebido um bom aumento de salário, isso não foi uma bênção espiritual para ele. Isso pode ter sido, inclusive, um laço de Satanás. Paulo, então, vai novamente colocar a visão do povo, da carta que receberam os cristãos em Éfeso e as demais igrejas, para uma nova perspectiva. As bênçãos de Deus, elas são realizadas no invisível, não naquilo que se vê, naquilo que se pode apalpar. Elas são eternas, elas não são temporais. Por isso Paulo resume e diz que essas bênçãos possuem uma natureza diferente. Elas não são meramente momentâneas e materiais, elas são espirituais. Mas como é que a gente consegue entender isso? Sem Cristo e sem a graça, jamais. Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versos 14 e 15, da seguinte forma: ora, o homem natural, ele está se referindo aqui ao nascimento natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele está falando antes da regeneração, da nova vida. Todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Esse é o nascimento natural. Sem a obra da graça, sem a intervenção do Espírito iluminando a nossa mente, nos dando uma capacidade que não temos naturalmente, nós não discernimos o que Deus está fazendo. Nós estamos cegos, olhamos para tudo, e mesmo as bênçãos de Deus, mais básicas, comuns a todos os homens, para nós são desconhecidas, porque elas muitas vezes são entendidas até como loucura, diz Paulo, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, o que é nascido de Cristo, o que é nascido de novo, como o Senhor Jesus disse a Nicodemos naquela conversa, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque elas são discernidas espiritualmente. Muitas vezes os nossos olhos estão cegos para estas coisas espirituais, porque nós não temos o discernimento espiritual para enxergá-las. Nós temos sim os olhos muito fitos nas coisas materiais, e conseguimos perceber esta bondade de Deus que se revela nisso também, mas aquilo que é espiritual não enche o nosso coração. Paulo está dizendo algo muito importante para a fé. Nós precisamos pedir que Deus nos dê discernimento, para que as coisas temporais não nos ceguem, a ponto de nós não termos um coração agradecido a Ele por coisas muito mais valiosas, que são invisíveis e eternas. Paulo chama de bênçãos espirituais. Romanos, capítulo 8, no versículo 6, vai nos dizer assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Meus irmãos, duas coisas que nós temos em Cristo, presente de Deus para nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos, não podíamos reagir a Deus,
não tínhamos condições de responder a Deus. Mas Deus nos deu vida em Cristo. Presente de Deus. Você não podia comprar. Nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de comprar a vida eterna, porque ela só é dada por obra da graça a alguém. Segunda coisa, nós éramos inimigos de Deus. Dura coisa é se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. E os seus inimigos, diz as Escrituras Sagradas, serão todos derrotados, e no último dia, no abrir da boca do leão da tribo de Judá, com um sopro da sua boca, diz as Escrituras, ele derrotará todos eles. Mas nós recebemos uma aliança de paz com este Deus. Nós temos vida, nós temos paz, e esta é uma bênção espiritual, que dinheiro não compra, que privilégios neste mundo não podem proporcionar. Cristo é o único capaz de nos dar, pela graça, vida e paz. Bênçãos espirituais. Paulo segue, e ele diz que existem uma dificuldade para aquela igreja de enxergar até onde isso ia. Eles viviam uma crise quando olhavam para a vida anterior e como eles se relacionavam de forma espiritual com o mundo espiritual que eles aprenderam a vivenciar, que eles precisavam particionar, ou seja, se eu preciso de comida, os efésios pensavam, eu tenho que adorar esse Deus. Se eu preciso de fertilidade, os efésios pensavam, eu preciso levar a adoração para esse. Cada Deus tinha uma função, porque cada uma das necessidades era suprida por uma divindade. Paulo vai dizer que nós temos bênçãos espirituais, mas ele vai dizer também que estas bênçãos possuem uma abrangência diferente. Ele vai dizer assim, toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Toda sorte de bênção espiritual significa que nós não precisamos de uma outra fonte de bênção. Em Cristo, Deus nos presenteou com tudo o que nós precisamos. Aquele povo cultuava diversas divindades, porque elas eram específicas e limitadas. Mas Paulo está ensinando a igreja, dizendo que nós já temos em Cristo tudo o que nós precisamos. Aquelas pessoas precisavam voltar-se para Deus, e voltar-se para Cristo, como aquele que já havia dado a eles toda a sorte de bênçãos em Cristo. Elas eram espirituais, e elas eram suficientes, porque inesgotáveis. Elas eram suficientes porque o provedor destas bênçãos é o Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as necessidades e possui o poder capaz de prover todas elas. Quantas vezes nós buscamos motivos de adoração a Deus em coisas que nós já temos dele? Nós nos entristecemos e não temos a alegria nas coisas momentâneas e temporais. Nossa família não vai bem, nosso trabalho não está frutificando como nós esperávamos, os nossos filhos não correspondem à nossa perspectiva. Tínhamos um plano e eles decidiram que eles não querem aquele nosso plano. Isso nos entristece, porque nós nos esquecemos que nós temos uma fonte de alegria, e ela é toda a alegria que nós precisamos. Nós temos em Deus esta alegria. Nós temos em Deus aquele que também cura as nossas feridas profundas da alma. Quanta gente procura cura em coisas deste mundo. Alguns tomam uma boletinha para dar uma alegrada. Outros tomam um remédio e buscam nele uma forma de sobrevivência. Deus deu aos cientistas e à ciência a capacidade de resolver algumas questões, mas eles não são capazes de lidar com todas elas. Mas em Cristo, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos que nós necessitamos. Paulo está fazendo com que a igreja dos Efésios
deixasse de procurar em muitas fontes e se voltasse para uma só. Jesus Cristo é esta fonte. É Ele que está nos abençoando e Ele tem o poder para nos dar toda a sorte de bênção, tudo o que nós precisamos, seja aqui nesta vida ou na porvir, nós temos em Cristo Jesus. Ele é a nossa fonte. João afirma, no capítulo 1 do seu Evangelho, no versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Da plenitude de Cristo foi derramado sobre a igreja, graça sobre graça, a abundante graça, para que nós não tenhamos necessidade de nada. Quando Paulo julgou ter uma necessidade, ele apresentou ao Senhor Jesus uma primeira vez, uma segunda vez, e numa terceira vez o Senhor o respondeu: Paulo, a minha graça te basta. O que você acha que tem faltado para você? O que você acha que você ainda não tem recebido de Deus? O que você acha que você precisa buscar em outras fontes para que a sua vida seja completa? É mais amor? É mais entusiasmo? É mais sabedoria? É um plano melhor para a sua vida? O Senhor Jesus está nos dizendo nesta manhã: a minha graça basta a vocês. Nós temos em Cristo tudo aquilo que nós precisamos para nos considerarmos bem-aventurados e abençoados por Ele. Uma terceira característica e razão para que nós cultivemos uma vida de adoração e louvor a Deus é que estas bênçãos, elas possuem um lugar, elas possuem uma origem. Veja que o apóstolo vai nos levar para um ambiente, para uma localização que não é geográfica, mas é real. Ele diz que nós devemos bendizer a Deus, adorar a Deus, porque o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está fazendo com que a igreja dos Efésios deixasse de olhar para a terra e começasse a aproveitar este ambiente que eles desconheciam. Eles já estavam inseridos numa nova realidade, num mundo novo, num novo ambiente, e eles não se atinham a isso. Eles não estavam atentos para um status novo da vida do crente. Nós estamos vivendo ainda neste corpo físico, numa realidade física, em coisas que são palpáveis, mas ao mesmo tempo, porque fomos ligados à pessoa de Cristo Jesus, nós também existimos numa realidade espiritual. E as nossas bênçãos, elas não advêm desta nossa realidade física. Elas podem até ser, em algum aspecto, materiais, para que nós tenhamos supridas as nossas necessidades neste plano material. Mas elas são de uma mesma origem, e elas estão guardadas no mesmo ambiente, elas provêm de um mesmo lugar, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Por que isso era importante? Porque o povo de Éfeso entendia da realidade espiritual, mas eles percebiam isso como uma forma de obter as coisas terrenas, e eles podiam perder estas coisas, assim que estes supostos deuses, os deuses falsos, não se agradassem deles. Pessoas poderiam tirar estas bênçãos, coisas poderiam substituí-las, circunstâncias poderiam acontecer a ponto de tirar deles, de experimentar estas bênçãos. Paulo está apontando para uma realidade das bênçãos espirituais. Elas estão no lugar que só Deus acessa, e ninguém pode tirá-las daqueles que possuem. Paulo está fazendo com que a igreja pare de olhar para as coisas terrenas, ou para a realidade visível, ou para um plano inferior. E ele vai colocar isso ao longo da carta de uma forma muito direta,
Ele vai dizer que esta nossa realidade temporal, ela também é espiritual e ela é dominada por principados e potestades. Ele está se referindo às forças do mal. Nós vivemos num mundo, como disse o nosso Senhor Jesus, que jaz no maligno. Se você ignora que o mundo espiritual exista, é um problema seu. Ele não deixa de existir só porque você não quer pensar nele. O diabo existe. Alguns dizem, eu não creio que o diabo existe. Isso é uma ideia da Bíblia. Tá? Continua. Brinca com ele. É a coisa que ele mais pede que aconteça, que você não acredite que ele existe, porque tudo vai parecer natural para você. Mas saiba, existem forças espirituais que governam um mundo que está caído, que jaz no maligno, caminha para a perdição. Mas estas forças não dominam a história, porque acima delas, governando todas as coisas, está um trono estabelecido no centro de toda a realidade, tanto física quanto espiritual, e este trono pertence a Cristo Jesus. Paulo está dizendo que é neste lugar que as bênçãos da igreja estão guardadas e preservadas. Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 19, vai dizer assim: não acumuleis para vós outros tesouros, coisas preciosas, presentes recebidos sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Paulo está dizendo exatamente o mesmo que Cristo nos ensinou, que se existe um lugar seguro para nós depositarmos aquilo que é precioso para nós, este lugar é o céu, é o trono do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos recebendo bênçãos deste Deus, que estão guardadas a todos os crentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O mundo pode tirar muita coisa, ele pode nos prejudicar de muitas formas. Nós podemos ter neste mundo, como disse o nosso Senhor Jesus, muitas aflições, mas eles não podem negar que nós já somos abençoados pelo Deus Todo-Poderoso, e que estas bênçãos ninguém pode tirar de nós. Tudo isso aqui um dia vai acabar. Alguns de nós preferem não pensar nisso. Amam tanto as bênçãos terrenas, que são capazes de orar para Cristo demorar um pouquinho mais para voltar. Senhor, eu ainda não casei. Algumas jovens, eu gostaria tanto de casar, que bom. Eu também quero que todas vocês se casem, constituam família, tenham muitos filhos, cumpram o mandamento do Senhor. Mas se Jesus voltar antes que isso aconteça, você não perdeu nada, porque o noivo, que é Cristo, é o melhor marido que qualquer esposa poderia ter. Nenhum marido terreno é capaz de corresponder às expectativas que as esposas têm sobre nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas a volta de Cristo vai resolver todas as carências, inclusive estas humanas e terrenas. O Senhor Jesus quem disse que lá na eternidade não haverá mais essas nossas necessidades aqui. Algumas pessoas não querem que Jesus volte porque o negócio ainda não pegou. Comecei uma empresa, estou querendo crescer e ainda não aconteceu. Senhor, dá uma seguradinha aí. Deixa eu experimentar um pouquinho do ouro desta terra. Na volta de Cristo, o ouro não vai valer nada para nós. Você sabe da história bíblica. Você sabe do fato bíblico de que na rua da Nova Jerusalém, nas ruas, nós somos aqueles que pisaremos em ruas de ouro. Nem aí para o ouro. Você entra aqui, tem um carpete, esse carpete vai ser trocado daqui uns dias, você nem liga para o carpete. Só se estiver sujo.
Nossa, podia dar uma limpadinha, né? Mas na eternidade nós caminharemos em coisas que hoje são valiosas demais para muitas pessoas. Meus irmãos, este texto está nos ensinando coisas preciosas. A primeira delas, que nós olhemos para a realidade daquilo que Deus já nos deu, o presente que nós já recebemos, e de forma espiritual nós percebamos que nós temos bênçãos, que nós jamais poderíamos imaginar ter, e nem desejaríamos, se Cristo não tivesse nos alcançado. Porque todos nós estávamos perdidos, éramos como ovelhas sem pastor. Aí então o Cristo da eternidade se fez homem, e veio nos dar aquilo que nós precisávamos, a salvação que há nele. Estas bênçãos, elas não têm a mesma natureza dos presentes terrenos. Elas são muito superiores. Elas atingem um patamar de valor que nós não podemos mensurar com os nossos números humanos. Por isso Paulo vai chamá-las de espirituais. Coisas que vão além de uma realidade compreensível, mas que as Escrituras estão nos apresentando. Nele nós já temos a salvação pela graça, nele nós temos uma promessa de vida que não se acaba num túmulo terreno, nele nós temos uma eternidade que não se resumirá a um tormento, pelo contrário, um gozo na eternidade é prometido aos filhos de Deus. São estas bênçãos que nós jamais desejaríamos, porque nós desconhecíamos. Por isso, Paulo está ensinando a igreja a olhar para presentes eternos, bênçãos espirituais, que não são limitadas a um número específico, e nem a algo de uma natureza específica, pelo contrário, toda sorte de bênção das regiões celestiais. Paulo também está nos ensinando a olhar para estas coisas que são eternas, que são inabaláveis, porque tudo que nós conhecemos aqui vai precisar passar pela restauração no último dia. O apóstolo Pedro vai dizer que o firmamento se desfará abrasado, caindo como pedaços de fogo, para que tudo renasça, de uma nova perspectiva que os nossos olhos humanos ainda não viram, mas verão, que a nossa realidade física ainda não contemplou, mas contemplará, coisas que ainda nós não experimentamos, porque nós somos limitados, mas que teremos um corpo de glória como o do Senhor Jesus, e poderemos então usufruir de todas elas, na sua plenitude, porque é dele que temos recebido graça sobre graça, e a promessa para a igreja é que no último dia, cada um de nós receberá um novo corpo, para que nós possamos experimentar estas bênçãos de forma plena. Até lá, nós não podemos ter o nosso coração nestas coisas agora, mas devemos depositar as nossas riquezas, o nosso tesouro, naquilo que está ainda para vir, e aquilo que já foi prometido, e que nós brevemente receberemos da parte de Cristo. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, adorando a Deus. É assim que Paulo começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecer que é de Deus que nós recebemos todas estas coisas, constantemente, como uma atitude de adoração que não se encerra quando se encerra um momento de culto na igreja. Bênçãos que são perceptíveis, devemos agradecer a Deus, mas também devemos orar dizendo: Senhor, eu quero ser grato por aquilo que eu não estou ainda vendo, mas eu sei que o Senhor já me deu. Eu quero ser grato por tudo que o Senhor já fez, está fazendo, e eu ainda verei a respeito do que o Senhor já me deu. Me ajuda a não ficar limitando a minha gratidão e minha adoração a coisas temporais, porque desta forma eu simplesmente ajunto tesouros nessa terra. Eu quero acumular os tesouros que são eternos, inabaláveis,
que não vão ser roubados por alguma adversidade da minha vida terrena. E mesmo que eu não tenha nada aqui, eu sei que eu já tenho tudo lá. E mesmo que eu perca tudo aqui, eu sei que eu não perdi nada, porque o que é meu está guardado pelo Deus Todo-Poderoso, e é na sala do trono que nós temos este cofre de bênçãos espirituais. Agradeça a Deus pelas bênçãos espirituais. Viva louvando a Deus. Valorize o que está acima, o que está além, não o que está terreno, o que está próximo. Como é que nós percebemos que isso está acontecendo conosco? Quando nós perdemos esta perspectiva de uma vida que não se encerra numa realidade material. Nós estamos aqui, assentados, como vocês estão, ouvindo alguém falar, trazendo uma mensagem, mas nesse mesmo momento, a igreja está num ambiente espiritual, recebendo de Deus, e só dele nós podemos receber bênçãos espirituais, todas elas, de uma forma graciosa, para que nada nos falte. E esta é a razão pela qual nós podemos e devemos adorar a Deus sempre. O mundo tem te tirado essa atenção? Como você tem vivido essa realidade? O tempo tem tomado a sua energia a ponto de você passar o dia envolvido com alguma coisa que tem a ver com estas coisas terrenas e temporais? À medida que nós vamos caminhando e crescendo na vida, e envelhecendo, e adquirindo sabedoria, muitas coisas que nós considerávamos muito valiosas vão perdendo valor. Um jovem, com toda a vida pela frente, pelo menos com essa expectativa, ele pensa em coisas valiosas para a vida, diferente de uma pessoa que já chegou mais à frente. Como diz, alguém que tem mais passado do que futuro, não valoriza as mesmas coisas. Mas e nós, que temos um futuro garantido, o que é que nós temos valorizado? Quando os nossos olhos se fecharem aqui nesta terra, se o Senhor Jesus não voltar até lá, eles se abrirão numa eternidade de bênçãos que nós nem percebemos que Deus já estava nos dando hoje. E nós vamos pensar assim: puxa vida, gastei o meu tempo com tanta coisa inútil, tendo tanta coisa preciosa para experimentar em Cristo já naqueles dias. Como eu era pequeno, como eu era ignorante, como eu estava insensível ao que Deus estava fazendo. Coloque uma nova definição de bênçãos para a sua vida, e adore a Deus por todas elas, e nós faremos isso hoje, e no dia eterno continuaremos fazendo. Essa é a missão da igreja, encontrar razões para adorar a Deus, e nós temos todas elas diante de nós, na pessoa de Cristo Jesus. Adore a Deus, celebre a Deus, cante ao Senhor, mas faça isso com base nas bênçãos verdadeiras. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, e já foram e estão disponíveis à igreja. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar você a um tempo breve de oração. Existe um caminho para a gente trilhar como igreja. Nós podemos encontrar alegria nestas coisas da vida cristã. E como comunidade, como esta que é uma extensão da Central, nós vamos sair daqui hoje, amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo, uma correria, uma ralação, um monte de coisa chamando a nossa atenção, compromissos, empreendimentos, sonhos, projetos. Muitas coisas são próprias da vida cotidiana, mas Deus estará lá conosco. Amém, meus irmãos? Deus estará lá nos abençoando também, e Ele derrama sobre nós estas bênçãos cotidianas. O fato de estarmos vivos aqui hoje já é uma bênção de Deus. A vida é uma bênção,
Mas também é uma bênção estar com Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Para ele, melhor seria estar com Cristo. Mas por causa da vontade de Deus, ele estava, sim, agradecido por estar no corpo, como ele disse. Mas amanhã, não se limite a pensar nas coisas do cotidiano da sua vida. Permita-se, pela obra do Espírito Santo em você, ter esse discernimento de que onde quer que você esteja, você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Você está num ambiente espiritual. Você está sendo visto, cuidado, direcionado, instruído, com toda a sabedoria. É aquele que te dá aquilo que você realmente precisa, porque Ele conhece a sua necessidade. E você está na presença daquele que pode te dar tudo quanto você necessitar, porque Ele detém todo o poder e toda a condição para que isso aconteça. Busque ao Senhor no caminho de casa para o trabalho. Durante o dia, naquela correria, lembre-se, o Senhor conhece as horas do dia, foi Ele quem criou, Ele sabe o quanto nós somos limitados com elas, mas peço, Senhor, me ajuda a remir o tempo, a administrar bem o meu dia, para que eu termine o dia glorificando ao Senhor, não murmurando, por mais um dia que eu estou esgotado. Invista na sua vida aqui, coloque os seus planos diante do Senhor, mas não se esqueça, que existem coisas preciosas que você já tem. Embora tudo possa parecer dar errado aqui nesta vida, você já foi comprado a preço de sangue, o sangue na cruz do Calvário. E isso ninguém pode tirar de você. Sabe onde nós encontramos esperança para continuar vivendo todos os dias? Nesta fé que temos em Cristo Jesus. Deus pode te dar provisão e prosperidade financeira, mas não traduza isso como bênção. Coloca isso na sua vida como as demais coisas. Treine a sua mente a pensar em bênçãos espirituais, em detrimento das coisas materiais. Viva de forma que você acumula tesouros na eternidade, num lugar que é inabalável. Não viva com base no aqui e no agora. Olhe para frente, olhe para o porvir, olhe para o alvo. O alvo é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos, vamos orar nessa hora. Senhor, nós sabemos que o Senhor instrui através da Tua palavra. E eu sei, ó Deus, que nós precisamos desta instrução do Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço, aplica a palavra do apóstolo Paulo no coração desta igreja nesta manhã. Nos faz, ó Deus, entender, discernir espiritualmente estas coisas que são do alto, do teu trono para nós aqui. Nos faz, ó Deus, olhar com os olhos da fé o nosso dia a dia e percebermos que nós estamos vivendo na tua presença, que nós estamos neste ambiente espiritual e que é nele que nós devemos investir a nossa existência. Nos dá, ó Deus, aquilo que nós necessitamos nesta vida, para que nós continuemos vivendo uma vida genuína de louvor e adoração ao Senhor, com base numa única fonte, a fonte que a igreja possui, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, dai-nos da provisão diária, da saúde, dos bens que nós precisamos, mas não deixe, ó Deus, não permita que o nosso coração se incline a estas coisas, porque nós adoramos e amamos somente a Ti, e o Senhor é o nosso bem mais precioso, e foi o Senhor Jesus, o nosso Senhor, que nos instruiu dizendo: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, e o nosso coração é teu, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém, amém.